A primeira estratégia que eu vou te apresentar é investir em fundos de ações. Por quê? Porque ele é muito simples, ele é muito fácil. Os fundos de ações são aplicações que se adequam a várias estratégias de investimento, considerando a adaptação ao perfil e ao objetivo de cada pessoa. Desde os que estão começando, são mais júnior nesse mercado, começando a sua jornada em investimento em ações, até aqueles que são mais experientes do mercado. Um conselho, logo de início, é para que você tenha cuidado com a tentação de investir em um fundo apenas olhando a rentabilidade passada desse fundo. Presta atenção e escreva bem essa frase que eu vou te dizer. Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. E repita isso milhares de vezes até que você possa incorporar de fato aí esse conceito. É possível você começar a investir em fundos de ações com muito pouco. Por exemplo, a partir de R$ 100, você começa já a acessar investidores profissionais que têm diversos tipos de gestão e gestões ativas. O que é isso? Ele compra e vende ações de grandes empresas diariamente, né, sem você precisar se preocupar. Por serem mais fáceis, né, tão fáceis e democráticos e até atrativos, os fundos eles têm ganhado bastante espaço na carteira de investimento dos brasileiros. Eles têm algumas vantagens e desvantagens de se investir em fundos de ações. Então vamos lá. Quem aplica em fundos de ações, que é conhecido como FIAs, tá? F-I-A, Fundo de Investimento em Ações, FIA. Quem investe nessa categoria desse produto visa principalmente as vantagens que esse tipo de aplicação tem. A primeira é diversificação de carteira. Uma vez que apenas em um único fundo de investimento, você vai ter ali dentro diversas empresas, então você vai ficar menos exposto às variações de preço de apenas uma ação específica e isolada. Segunda vantagem é não ter o trabalho de analisar, escolher as ações para investir. Pode ser que você tenha pouco tempo para fazer essa análise. Você contrate, então, um gestor profissional para fazer isso. Terceira vantagem é contratar um gestor profissional para escolher e administrar melhor as ações para o seu portfólio. E a quarta vantagem é a questão dos custos operacionais reduzidos, porque tem um grande número de investidores, então você tem menos custos. E o imposto de renda que você vai ter é de apenas 15% sobre o lucro. E detalhe, este imposto de renda já é recolhido diretamente na fonte pelo gestor do fundo, então o que torna a sua vida mais fácil. Não tem que ficar fazendo DARF e fazendo conta para pagar. As desvantagens, né? Por sua vez, nem tudo, né, é um mar de rosas. As desvantagens são, primeira, a taxa de administração também. Por quê? Para custear o trabalho do administrador, do gestor, dos custodiantes, tem uma equipe por trás, os fundos cobram uma taxa de administração. Alguns fundos até cobram uma taxa de resultado quando o fundo supera as expectativas. Vamos lá, 20% quando exceder o Ibovespa ou quando superar o CDI, por exemplo. Isso é chamado de taxa de performance. E por essa razão, é muito importante você conhecer, né, qual que é o valor dessas taxas e antes de investir nestes fundos. Caso contrário, mesmo que o fundo alcance um bom resultado, o ganho não pode ser tão atrativo, porque você vai ter que ficar dividindo ali com todo mundo. Mas saiba que o retorno apresentado pelo site da corretora e dos bancos, quando você olhar lá, o fundo rendeu 2%. Aquele resultado que aparece já vem descontada a taxa de administração e os demais encargos que o fundo tem. Tá bem? Um fundo nada mais é do que um condomínio. Imagina que você que mora em prédio, ou conhece alguém que mora em prédio. Um fundo nada mais é que um condomínio. O administrador é o síndico. Então ele tem que contratar zelador, alguém para limpar. Então todos esses custos, quem paga é você. Inclusive o salário do síndico, que é bem alto, por sinal. Né? Segunda desvantagem, a falta de autonomia. Se por um lado é fácil e cômodo investir em fundos, por outro lado você não escolhe quais ativos vai aplicar o seu dinheiro. A única opção que você tem dessa escolha está relacionada ao tipo de fundo. E isso é muito legal, bem bacana, porque se você aplica em um fundo de ações, por exemplo, você pode aplicar em diversos tipos de fundos diferentes. Por exemplo,
Tem fundos que são específicos para empresas small caps, que são empresas menores do mercado. Não, tem outros fundos que são relacionados a empresas do setor de exportação. Então, né? Mas também tem aqueles fundos que são fundos mais livres. Então, esses fundos não têm garantia de quais empresas vão estar presentes no fundo durante o período de investimento. Então, por que isso? Acontece porque o gestor tem uma total liberdade para comprar e vender, para substituir os ativos conforme a sua estratégia. Ou seja, ao investir em fundos, você somente comprará as cotas daquele fundo e vai acompanhar os resultados da aplicação, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Uma outra desvantagem é a questão da liquidez. Na hora de investir em fundos, outro aspecto importante é a liquidez da aplicação. Nesse sentido, por quê? Porque existem dois prazos diferentes. O momento do qual é solicitado o resgate e o dia que o dinheiro vai cair na conta. E aí eu quero fazer então um paralelo aqui com o investimento em ações. Quando você vai investir em ações, eu vou falar dessa estratégia mais para frente, mas só para fazer um paralelo aqui agora, porque eu estou falando de liquidez. Quando você vai comprar uma ação específica, você vai lá ver assim, puxa vida, eu quero comprar essa ação que está custando agora R$15. Você vai lá e paga R$15 agora. Aí você fala assim, legal, e aí você vai comprar a ação hoje e vai pagar em 2 dias. Em 2 dias, a bolsa vai lá e debita da sua conta. E para vender, é a mesma coisa. Você vai lá e escolhe, puxa, eu quero vender essa ação a R$20. Pum! Vendeu exatamente a R$20. Naquela hora, daqui 2 dias, vai estar na sua conta. Agora, a maioria dos fundos não tem liquidez em D0. Ou seja, o dinheiro não vai para sua conta no mesmo dia que você pede o resgate. Isso acontece, depende muito das regras do fundo, né, de cada um deles, e também tem a questão do regulamento, o relatório. Olha isso com atenção. Tem fundos que disponibilizam recurso um dia após a solicitação e tem outros fundos que demoram até mais de 30 dias para cair em conta. Então fica bem esperto quando você for comprar um fundo, verifique, né, qual que é a liquidez desse fundo, qual que é o prazo de resgate, de cotização. Né? Então isso necessariamente isso não é um problema, mas é algo que você tem que ficar esperto aí, ficar com isso bem ligadinho na sua mente. E quarta e última desvantagem é que você tem que confiar no gestor. É importante você conhecer quem é o gestor, quem está por trás desse fundo, antes de você investir. Como esse profissional, você contrataria este profissional? Então, esse cara vai ficar responsável por toda a movimentação do seu dinheiro. Inclusive, se ele fizer alguma coisa muito errada, muito ruim, e o fundo tiver um prejuízo muito grande, você é convidado a fazer novos aportes para pagar o prejuízo que o gestor fez, que o administrador do fundo ali fez. Então, é importante pesquisar qual é a experiência dessa empresa, os profissionais que estão diretamente envolvidos. Uma boa forma de você consultar essas informações é pelo próprio site da CVM, Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Então lá no site tem bastante coisa legal sobre os fundos. Pesquisa no fundo, não acredita. Tem gente que faz site bonito, tá? Cuidado com um site muito bonito. Esses tempos atrás, um cliente meu trouxe um site lindíssimo de um cara que fazia, nossa, maravilhas, e era uma pirâmide. Então, ele falava que era fundo, mas não tinha registro na CVM. Então, cuidado, consulte antes de você investir. Se você estiver em uma grande corretora ou em um banco sério, dificilmente você vai encontrar esse tipo de situação. Mas, mesmo assim, fique esperto, que é bom para você. Legal? Essa é a primeira estratégia que eu falei para você, que são os fundos de ações. A segunda estratégia são os ETFs. Eu vou reservar um tempo especial no próximo bloco aqui para falar sobre os ETFs. Vem comigo!